Olá, virtuosos! No tema de hoje, vamos falar um pouco sobre perdão. E convido a vocês, antes de começarmos com as nossas convidadas de hoje, a abrir a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que fala assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha movido de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai-vos. Que esse versículo sirva para o encorajamento do tema de hoje, sobre perdão. E que a gente sempre lembre que perdão é uma disciplina e ela requer muita dedicação e sabedoria. O perdão é uma necessidade, faz parte do nosso crescimento como igreja, faz parte da natureza como cristão. E que possamos sempre praticar o perdão com os nossos irmãos, pois Cristo nos perdoou pelas nossas transgressões. Hoje, em mais um Virtuosa, recebemos a Cláudia Veras, que é mãe, esposa, filha da lei, filha do rei, né, Claudinha? Exatamente. Seja Essa sou muito eu. bem-vinda. Obrigada, Fernanda. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco do muito que Deus fez na minha vida. E a palavra é perdão. Perdão, ressignificação e filiação, que é o nosso lugar de origem, né? Fugindo da orfandade, aliás, decretando a queda da orfandade, Sim. não é isso, Claudinha? E um novo começo para todos nós e todas nós que nos colocamos nesse lugar de filhos e filhas de Deus, né? Ele tem uma nova história, independente de qualquer história de dor que a gente tenha vivido. Ele sempre tem bons começos para a gente. E é isso que eu trato nesse livro, né? Conto um pouco da minha história, o que aconteceu por detrás, né? Nos bastidores da história de luta da minha mãe por justiça. Mas, sobretudo, esse livro fala do que Deus fez na minha vida, né? Enquanto filha de um lar acometido pela violência doméstica. E o quanto Deus foi misericordioso e amoroso e pai, o bom pai que ele é, e me tirou daquelas mentiras, né, que foram impressas na minha vida através das circunstâncias que eu vivi enquanto criança e me colocou no reino do Filho do seu amor. E, Claudinha, fala pra gente como é que foi ser a filha da Maria da Penha. Essa posição, depois que ela foi reconhecida como a mulher da lei, foi um tanto confortável para mim, sabe? Enquanto eu estava com as minhas dores ocultas, escondidas, era o lugar mais confortável que eu tinha, porque ali eu podia simplesmente ser só a filha de uma mulher forte. E isso fazia com que eu escondesse as minhas feridas, né? Então era confortável estar naquele lugar. Mas chegou um tempo em que o montante de dores que eu carregava não conseguia mais ficar silenciado. E aí foi um desafio sair desse lugar tão confortável. De estar à sombra, né, de uma mulher forte. E interessante é que isso, como você muito bem falou, ele vem sendo impresso nas mulheres, né, dentro da nossa cultura, como que a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser independente, que a mulher ela tem que ter um lugar de protagonismo na sua vida. Sim. Enquanto que a palavra do Senhor nos fala a verdade, não uma outra verdade, mas a verdade do nosso papel enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe. Na verdade, Fernanda, eu compartilho a minha história, mas eu acredito que seja a história de uma boa parte das mulheres da nossa sociedade. Nós fomos criadas e doutrinadas para sermos mulheres fortes, que vamos à frente de tudo, carregamos o mundo nas costas e que tudo tem que ser feito com excelência por nós, né? A gente se cobra muito porque foi implantado, impresso em nós esse símbolo de fortaleza, né? Mas, na verdade, a gente tem essa essência de força.
A questão é que nós fomos doutrinados a colocar essa força num lugar que não é nosso, né? Você vê que quando houve a queda, né, de Adão e Eva no Éden, Deus colocou sobre a mulher algo poderoso. Através das dores do parto, viria ao mundo a salvação. Então, não é qualquer um que aguenta uma dor dessa, né? Então, nós somos fortes. A nossa essência é forte, mas essa fortaleza tem que estar no lugar certo. Não é uma fortaleza de ocupar lugares que não são nossos, não é uma fortaleza de querer estar à frente de algo que Deus não nos chamou para estar. Né? Eu acho que tudo tem o seu lugar, e Deus não erra, Deus é perfeito. Então, Ele nos colocou um lugar de sermos fortes, mas para desempenhar um papel que Ele estabeleceu lá na origem para nós. E a plenitude da vida está aí, quando a gente se encontra nesse lugar. E quando a gente sabe que essa fortaleza ela não é advinda da força do nosso braço, da nossa própria do força. Do muito fazer. Infelizmente, ainda existem muitas mulheres que acreditam que a essência delas, a identidade delas está no fazer. Se eu estou fazendo alguma coisa, se eu desempenho alguma coisa importante, não só para a minha casa, mas principalmente para ser vista pela sociedade, né? Essa mulher é uma mulher forte. Sim. Né? É uma mulher que tem um lugar de fala, é uma mulher que está protagonizando sua vida, é uma mulher que vai ser exemplo para diversas outras mulheres. Sim. Não que a mulher ter um papel, desempenhar uma função fora do lar, fora da família, seja um problema. Não é. A questão é quando isso acontece e você não está cumprindo com o principal, que é onde Deus a colocou, que é para você estar dentro do lar, sendo o suporte e a base, o alicerce para que todo o resto se desenvolva. As pessoas, quando escutam a gente falar isso, elas se chocam um pouco, porque elas pensam que é um peso. Mas, como eu falei, Deus não erra. Ele colocou a gente num lugar porque Ele nos ama tanto e vê tanta preciosidade na mulher que Ele quer que ela seja protegida, Ele quer que ela seja segura, Ele quer que ela tenha a visão e a voz no lugar que Ele determinou. E isso faz toda a diferença para ela, para o marido e para os filhos. E se for uma mulher que não tem marido, não tem família, ela se encontrar nesse lugar de fortaleza em Deus faz toda a diferença. Faz ela parar de querer lutar para estar à frente de batalhas que não são delas. E o Senhor honra. O Senhor coloca a mulher em destaque no lugar que Ele quer colocar. Agora, como você falou, né, o muito fazer para querer se destacar, às vezes faz a mulher entrar numa engrenagem de ativismo que a distancia da essência verdadeira dela. E eu acho que isso é o que tem muito na nossa sociedade. Verdade, Claudinha. Mas nem sempre a Claudinha pensou assim. Não. Né? De forma alguma. E, Claudinha, como foi a Cláudia que viveu dentro do lar descrito aqui no livro Sou Filha da Lei, Sou Filha do Rei? Como foi o impacto daquele lar de uma certa forma desconstruído? Qual foi assim, o impacto que teve na vida da Claudinha e principalmente a partir do dia 29 de maio de 1986? Sim, o nosso lar, o atentado contra a vida da minha mãe aconteceu quando eu tinha menos de 5 anos. Eu tinha 5 anos incompletos. Então, até o dia do fato, a nossa vida não foi um mar de rosas, né? Havia muita violência psicológica e física do meu pai para conosco. Né? Violência física do meu pai para com a minha mãe eu nunca presenciei. Mas violência psicológica, sim. E só em você ter um lar em que há muita agressão em palavras, muitas palmadas, muito a sensação de medo, né, já te limita a você avançar e fluir como uma criança pura e natural quer fazer. Podas os seus caminhos, né? Então, comigo não foi diferente. O ambiente em que eu cresci foi um ambiente de medo, de pavor, assim, eu não me senti uma criança, hoje, olhando para trás, eu não me sentia uma criança livre, muito pelo contrário. Eu me sentia como se a cobrança estivesse em cima de mim,
que eu tinha que fazer tudo certo para ser aceita, porque havia uma rejeição, né? Talvez essa agressividade do meu pai fosse porque eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Então há uma culpa, a gente vai carregando uma culpa como se aquilo tudo tivesse acontecendo por causa de nós. E isso acontece nos ambientes que há violência, né? Que há a desestrutura familiar, que há o desajuste emocional entre os familiares. E assim, até a noite do fato, em que eu recordo tudo que aconteceu, né? E que a gente depois foi para casa da minha avó, moramos lá minha infância toda até eu casar, a gente morou na casa da minha avó. E esse rompante, essas rupturas que houveram na minha infância, eu carreguei comigo. Só que essas dores, muitas vezes, que nós temos pelo aquilo que a gente viveu no passado, a gente não consegue nomear, a gente não consegue identificar. Elas estão lá dentro de nós e as nossas reações com a vida vai nos mostrando que há alguma coisa errada. Né? É revoltada por quê? É a adolescência. É revoltada por quê? Briga demais por quê? É tímida demais por quê? Né? São resultados daquilo que está dentro de nós. Né? Você não se conhecer, não saber quem você faz com que você veja você mesmo só com que as circunstâncias se imprimiram em você, né? Então você vai sendo aquela menina, vai crescer e se vendo como aquela menina que é incapaz, aquela menina que não pode tudo, aquela menina que faz tudo errado, aquela menina que só sabe brigar, aquela menina que, sabe? Então isso você vai vendo nas suas ações, né? Que você vai botando para fora aquilo que está dentro. E acabou forjando em você uma identidade bem distante da identidade de filha do rei. Sim, sim. Totalmente oposta, né? As mentiras que as circunstâncias imprimiram em mim foram essas, totalmente antagônicas ao que Deus fala de nós enquanto filhas, né? E isso eu só fui descobrir depois de muitos anos, já casada, já repetindo com a minha família o que eu vivi na infância, né? Porque a gente, cientificamente é provado que a gente repete aquilo que a gente vivencia. Enquanto a gente não curar e ressignificar, a gente é uma mola propulsora para aquilo ir acontecendo com quem a gente se relacionar. E comigo aconteceu assim, né? Eu já era casada, já tinha minha primeira filha, e eu me vi com aquelas dores, reproduzindo comportamentos que me fizeram ter dor lá na infância. Né? Então, isso quando o Senhor me chamou para Ele e que eu identifiquei isso, foi um choque muito grande, porque a gente não quer repetir com os nossos filhos aquilo que a gente viveu, né? E glória a Deus que eu tive um tempo curto nisso. E quando foi que a Claudinha, de fato, ressignificou essa identidade de filha? Porque a gente sabe que a paternidade terrena, ela acaba implicando também Sim. no nosso relacionamento com Deus. Aquilo que não deu certo com o nosso pai biológico, a gente acredita que vai ter aquele mesmo impacto com a nossa relação com Deus e acaba nos distanciando, né, de sermos herdeiras, de sermos de fato filhas. Sim, os nossos pais, eles são o principal canal para a gente conseguir enxergar Deus como pai. E quando uma caixinha foi aberta que estava silenciada dentro de mim há quase 40 anos, outras caixinhas automaticamente foram se abrindo e eu me vi perdida no número de dores que eu tinha dentro de mim que eu não sabia. E ali, quando você coloca para fora, que é o que você traz à luz, você consegue ser curada. Né? A palavra de Deus diz em Tiago, confessai os seus pecados uns aos outros e sereis curados, sarados. E foi nesse momento, nesse processo de cura, que eu consegui ver as minhas dores, colocar para fora e permitir que o Espírito Santo sarasse aquilo. E foi ali que eu consegui me ver como filha e consegui ver a Deus como pai. Né? E o perdão, né, Claudinha? A gente ora, faz a oração do Pai Nosso e na oração perdoai assim como nós perdoamos, né? E como foi que a Claudinha chegou a essa concepção de que para haver o perdão do nosso Pai Celestial, né, do nosso Deus soberano, ela tinha que perdoar
liberar perdão para o pai biológico? Quando eu comecei a conhecer de perto as Escrituras, eu me deparei com um dilema muito grande, porque a oração do Pai Nosso fala, né? Nos perdoa como nós perdoamos. E então quer dizer assim, se eu não perdoar, eu vou ser perdoada, sabe? E a questão de eu também olhar para mim mesma e ver a necessidade de eu pedir perdão por algo que, de repente, eu tenha ferido o meu pai. Porque a palavra também fala que nós devemos honrar pai e mãe. E isso é um princípio que é o primeiro princípio que tem promessa, né? E a partir do momento em que eu decidi não perdoar, eu estou desonrando. Então, para mim, foi um conflito de ideias, né? Me debruçar com essas verdades, me deparar com essas verdades e ter que tomar a decisão de perdoar o meu pai, pedir perdão a ele. Como pedir perdão se eu era a vítima da história? Ficou uma briga na minha mente sobre isso e de buscar a questão da honra. Mas o Senhor trabalhou em mim, né, e ministrou no meu coração que todas as pessoas têm uma segunda chance. Basta a gente olhar para o ladrão da cruz, né? Nos últimos minutos ele reconheceu que o Senhor era o Senhor e ele teve a palavra do Senhor que ia ter a vida eterna com ele. Então nós não podemos ser juízes de ninguém, mas nós simplesmente temos que nos submeter ao que Deus fala. Claudinha, nós bem sabemos que, infelizmente, a violência contra a mulher, ela também existe no meio cristão, né? Algumas mulheres, inclusive, nesse momento que nós estamos falando, elas estão sendo agredidas, seja fisicamente, verbalmente ou psicologicamente. Então, como é que a igreja ela pode se posicionar com relação a isso? Primeiro, Fernanda, eu queria dizer que eu sou contra o divórcio. Por que eu sou contra o divórcio? Porque Deus é contra o divórcio. Mas eu acredito que o Senhor é um Deus de vida, Ele não é um Deus de morte. Então, num relacionamento em que o casamento estabelecido por Deus não condiz com o plano original, o Senhor, como Ele fez na época de Moisés, Ele permite que haja essa separação, né? Como na época de Moisés era a carta de divórcio, porque Ele preza pela vida. Então, se há um risco de vida para essa mulher, ela tem que procurar os meios legais e orientações que possam ajudar a romper com esse ciclo de violência. Eu acredito também que, apesar da violência doméstica que possa estar existindo numa casa, numa família, eu acredito também que Deus é capaz de restaurar uma família acometida pela violência doméstica. Mas talvez exista tenha que haver um tempo para que essa mulher vá procurar saber quem ela é de fato, encontrar a sua essência. Esse homem vai procurar se dispor a saber quem ele é de fato, procurar a sua essência, o que o Senhor colocou dentro dele, para que haja esse reajuste e, enfim, eles possam condizer com a família, com o casamento que Deus estabeleceu lá no Éden, né? E como diz a palavra, né? Num relacionamento, num casamento, o homem ele deve tratar a mulher assim como Jesus tratou a igreja, entregando a sua vida por ela. E a mulher deve honrar e respeitar o seu marido. Então, quando essa matemática não acontece, né, o resultado vai ser desastroso. E eu acredito que quando há esse resultado desastroso, é necessário que haja essa separação para que, se assim for da vontade deles, haver um reajuste, um realinhamento, um recomeço. Porque Deus tem uma segunda chance para cada um de nós, inclusive para o casamento. E, Claudinha, a gente vai abrir aqui o microfone para fazer as suas considerações finais, para que você deixe um recado para as amadas virtuosas que estão nos assistindo. Amém. Queridas virtuosas, existe sim dentro de você um bom depósito que o Senhor colocou. Tem algo que existe só em você, que não existe em mim, que não existe na Fernanda. Tem algo que existe só em você e que você precisa descobrir. Porque a essência que o Senhor depositou em você, ela vai nortear toda a tua vida e todas as áreas da sua vida vão dar certo.
Saia do lugar de receber os rótulos da sociedade, saia do lugar de querer ser reconhecida pelas pessoas. Se coloque no lugar de descobrir quem verdadeiramente você é, para onde você está indo, o que você está fazendo com o que você tem nas suas mãos. E o mais importante, independente das feridas, das dores que você acumulou na sua história desde a infância, decida buscar em Deus o que fazer com elas, porque o que vale na nossa vida, assim, bem resumido, não é o que fizeram com você que te define, mas o que você fizer, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, pode mudar toda a sua história. E que Jesus te abençoe com a graça dele e que você encontre os caminhos do Pai para a sua vida e tenha a sua filiação restabelecida nos céus. E a nossa oração é para que todos nós assumamos a identidade de filhos do Rei, né, Claudinha? Sim, somos filhos do Rei. E que privilégio sermos escolhidas para isso, né? Que privilégio grande. Após esse momento edificante que acabamos de ter, vamos ao quadro de indicações de livros virtuosos. E hoje vou indicar a vocês esse livro maravilhoso chamado Sofrimento Nunca é em Vão, da escritora Elizabeth Elliot. Esse livro ele fala um pouco sobre algumas situações, algumas circunstâncias em que a Elizabeth viveu, né? E falando um pouquinho da vida dela, né? O seu primeiro marido, o Jim Elliot, ele era um missionário, né? Muitos de nós, né, no mundo cristão já ouvimos falar de Jim Elliot, né? Um missionário que, junto com um grupo, né, outro grupo de missionários, foi para uma tribo, o tribo dos Aucas, né, no leste do Equador, e esse grupo foi morto, né, por esses indígenas, né, eles acabaram não entendendo qual era a verdadeira mensagem que eles estavam levando e ele levou esse trágico acidente. E também falando sobre o segundo marido da Elizabeth, que morreu de câncer, né, então a autora ela teve diversos momentos, né, de sofrimento e ela fala sobre esses, mas não só sofrimentos sobre morte, sobre eventos assim, mas também sobre os eventos mais cotidianos, como minha máquina de lavar acabou de quebrar, deixei a comida queimar no fogo, pequenos sofrimentos que a gente tem no nosso dia a dia. E aí eu vou ler um pouquinho, um trecho para vocês, que ela fala no livro. As lições mais profundas que aprendi em minha própria vida vieram dos sofrimentos mais profundos. Dessas águas mais profundas e dessas chamas mais ardentes vieram as lições mais profundas que eu sei sobre Deus. Né? Então, através do sofrimento, a Elizabeth ela conseguiu tirar dele, né, extrair lições maravilhosas, né? E ela fala que o sofrimento e o amor estão interligados, né, juntamente com Deus, e que Deus está sempre conosco, né, nesses momentos em que nós sofremos. E ela fala muito desse livro, é um livro maravilhoso para você que está passando por algum sofrimento, né, pode até presenteá-lo para alguma amiga, ler em grupo também, é muito bom, né, para cada uma poder compartilhar um pouco da sua vida, né, seja um sofrimento muito grande, né, muito triste, trágico, até aquele sofrimento cotidiano do dia a dia que às vezes a gente se frustra e se emburrece um pouquinho. E até mais. Tchau, tchau.